Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. A nossa série de devocionais, sim, palavra de hoje, para você pegar tudo isso, colocar em prática na nossa vida. Eu oro para que você possa então receber entendimento em nome de Jesus e colocar tudo isso em prática na sua vida, na sua casa. Amém? Aleluia! Servindo a Deus com excelência. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Dia após dia, nós temos avançado rumo a Apocalipse e assim fecharemos mais um ano aqui, palavra de hoje. Está escrito: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos homens. Paulo, ele deu muitas orientações, Paulo orou, Paulo deixou palavras que no Espírito Santo hoje nos orienta, nos consola, exorta, e ele então trouxe essa realidade. Ele falou: antes de tudo, pois exorto que use a prática. Paulo aqui, ele estava agora falando especificamente para Timóteo. Nas outras cartas, ele falava para toda a igreja. Aqui, ele estava trabalhando com Timóteo, aquele que assumiu uma igreja. Timóteo, um jovem pastor, ele falou: Timóteo, antes de tudo, faça algo. Adote essa prática de súplica. Por favor, ore, interceda, também com ações de graças em favor dos homens. Vamos aprender um pouco sobre isso? A orientação não foi só para Timóteo, foi para mim, é para você também. A súplica é um dos tipos de orações que podem ser feitas diferenciadamente das demais citadas neste versículo por Paulo. Suplicar é insistir com intensidade por algo até a resposta de Deus chegar. Tenho lembrado muito de Ana, a mãe de Samuel. Ela fez tudo isso, ela suplicou, mesmo aflita, mesmo ansiosa, mesmo chorando, mesmo atribulada. Leia lá 1 Samuel capítulo 1, dos versículos 1 ao 28. Até o filho nascer, Ana suplicou. Talvez o seu filho ainda não nasceu. Suplique e ele vai nascer em nome de Jesus. Fala: Pai, lembre-se aqui do teu filho. Pai, em nome de Jesus, aleluia, não se esqueça de mim e daquilo que o Senhor já me falou. Glória a Deus, isso não foi um ensaio, foi uma oração. Ore também. O interessante é que Paulo exorta a igreja, exorta a Timóteo, exorta a todos, porque trabalhando com Timóteo, ele estava também trabalhando com a igreja, a suplicar a Deus em favor de outras pessoas, e cita a quem especificamente deveria ser os alvos de Timóteo nas orações dele. E claro, ele passaria à igreja, porque quando os pastores recebem uma direção de Deus, ele passa para a igreja. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, está em 2 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ele falou assim: Timóteo, olha quem são os alvos agora de súplicas, de orações, de intercessões e de ações de graça. Passa isso para a igreja, para que possamos orar em favor de quem? Das autoridades, daqueles que são investidos de autoridade. E aí eu trouxe algumas perguntas para a gente poder pensar nesse tempo. Você, nós, a igreja, líderes também, nós temos orado, apresentado às autoridades políticas de todas as esferas do nosso país ou defendido partidos e ideologias? De nossa boca tem saído súplicas a Deus ou críticas sem fim? Oramos pelas demais autoridades das outras áreas, como militares, educação e tantas outras, ou temos apenas julgado seus atos? Nós temos colocado as autoridades espirituais no altar de Deus em oração e súplica, clamando por elas ou não? É tão comum pessoas falarem mal das autoridades, sejam elas espirituais ou não, mas isso não é bênção. Veja o exemplo de Ana. Ana teve um líder, Eli, e naquele momento Eli se equivocou. Ela então explicou sobre o equívoco e ela permaneceu por ali. Ele fez uma oração e a abençoou. De maneira alguma, Ana desrespeitou a sua liderança. Às vezes o seu silêncio e a sua oração vale muito mais do que você desrespeitar, falar mal, seja nas redes sociais, com diretas ou indiretas, nos corredores ou por qualquer lugar. Ore,
Ore para o presidente da República, não é para ele sair, ore apresentando a vida dele, apresentando as autoridades constituídas por Deus. Ore, entenda, ore pelas autoridades municipais. Ah, mas tal pessoa, não, esqueça a pessoa. Ore por ela, não pelos seus atos. Deus é que pediu, Ele é que colocou, usando aqui a vida de Paulo, no ensino a Timóteo e também de forma indireta a igreja, como eu e você. Precisamos adotar essa política, qual? De orar antes de tudo. Antes de você digitar qualquer coisa na rede social, antes de você votar, antes de você, ore, interceda, suplique se necessário, como Paulo orientou a igreja. Precisamos rever as nossas atitudes como cristãos e receber essa exortação de Paulo para os nossos dias, para que vivamos vida tranquila e mansa, foi ele que falou. Ou seja, os beneficiados somos nós mesmos. Nós que estamos debaixo de lideranças, nós iremos sim ser beneficiados, porque Deus vai agir na vida dos líderes, das autoridades, e aquele que está debaixo dela vai ser beneficiado, ou seja, você também. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, está em 1 Timóteo 2,3. É essa atitude que Deus quer, que seus filhos orem, apresentem. Amém? Deus sabe de todas as coisas. A vontade de Deus é expressa através da sua palavra, e hoje nós estamos vendo qual deve ser a atitude da igreja em relação às autoridades constituídas. Então, se seus amigos não têm essa postura, te pergunto, seus amigos é igreja? Porque eu estou falando da carta de Paulo à igreja. Eu preciso ser igreja para entender o que está sendo aqui anunciado. Qual é a finalidade de Deus com isso tudo? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Paulo falou assim, olha Timóteo, nós temos que orar pelas autoridades, apresentar a vida deles, porque sabe qual que é o desejo de Deus? Que todos entendam o Evangelho. Aleluia! Então quer dizer que por causa de um crente orando, uma autoridade pode ter seu coração quebrantado e se render a Jesus, sendo perdoado e libertado? Sim! Então ore pelo mais terrível dos políticos. Ore por ele, não é? Você não precisa concordar com práticas, você precisa orar. Tudo aponta para a salvação de almas. Aleluia! Tudo aponta. 1 Pedro 1,9 fala que a finalidade da nossa fé é salvação de vidas, salvação de almas. Jesus é um único mediador, está no versículo 5. Não tem medianeira, então tem mediador, que se deu em grande resgate por todos, inclusive pelas autoridades, cabendo a nós, como Paulo nos ensinou, a orar e a anunciar essa verdade. Mas antes de anunciar, ore, suplique a Deus, que é o dono desta obra, da obra de salvação de vidas. Se você não puder estar com as autoridades, talvez você, como eu, não vai lá. E talvez você vai, talvez eu vou, não sei. Mas antes disso, ore, porque Deus pode levantar pessoas lá mais próximas. Ore, não se preocupe. Ore, Deus está no controle. Ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor cada causa, cada autoridade que você conhece e sabe que existe. Talvez você nunca viu o delegado de polícia civil, o comandante do batalhão, o diretor da escola. Você não teve com essas pessoas, você não sabe nem o nome, mas você pode orar por elas, para o presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados, vereadores, enfim, entende? Espiritualmente falando, seja, não é, um crente posicionado em oração e abençoe as autoridades. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, está em Salmos 19:1. Que Deus te abençoe, que Deus te levante em oração neste tempo por toda a autoridade constituída por Deus. Pare agora, vai orando, coloque em oração. E Deus é que vai fazer a obra. Depois você vai ver a notícia na TV e você vai ver que Deus usou você em oração para aquela notícia se concretizasse. Ore para o Supremo Tribunal Federal, ore, amém? Fomos chamados para orar, não é para ir para a rede social, ali infelizmente, dar péssimos testemunhos com as postagens que nós temos visto, não. Falando coisas terríveis, não é essa a posição. Entenda isso,
pegue no seu espírito e coloque: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos homens. Deus te abençoe. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.